Seja bem-vindo, eu estou de volta aí. A gente vai dar continuidade no nosso estudo do JFET. A exemplo do que a gente fez com o TBJ, a gente vai fazer nesse vídeo, a gente começa, na verdade, a análise CC. Nos vídeos seguintes, após terminar a análise CC, a gente vai fazer a análise CA para pequenos sinais. E a resposta do circuito vai ser a soma da resposta CC com a resposta CA. É a mesma coisa que a gente fez com o TBJ. Bom, vamos dar uma pequena recapitulação do que a gente viu no vídeo passado, né? A gente viu que a corrente na porta era zero, aproximadamente zero, tinha uma impedância de entrada muito alta do dispositivo. A gente viu que a corrente de dreno era igual à corrente da fonte. E a gente viu a equação de Shockley para o dispositivo. ID é igual a IDSS, 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. A gente viu que isso aqui não era uma equação linear, por causa do quadrado aqui. Ao contrário do TBJ, o JFET não era um dispositivo linear. Tá certo? É importante notar que essa equação aqui, ela é a equação do dispositivo. Ela só depende do dispositivo. Certo? E a gente vai, ao analisar os circuitos, a gente vai encontrar um equacionamento para o circuito. O ponto de funcionamento, ele é o cruzamento das duas respostas, né? Quando a gente fizer o gráfico, a gente vai ter o gráfico do dispositivo, o gráfico do circuito, a intersecção é o ponto de funcionamento. É a mesma coisa que a gente fez com o TBJ. A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff, vai ser basicamente uma repetição, só trocando as características do dispositivo, porque agora não é o TBJ, é o JFET. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Né? Bom, então vamos começar. A primeira polarização que a gente vai ver é a polarização fixa. E a carinha dela é essa aqui, ó. Então, a fonte ela está aterrada e a gente tem duas fontes CC, né? Uma aqui na porta e a outra no dreno. Vamos lembrar que os capacitores na análise CC são circuitos abertos, certo? Então, eles estão fora da análise CC. Bom, a gente viu lá que essa corrente aqui era praticamente zero. Esse dispositivo tem uma impedância muito alta. O capacitor é um circuito aberto. Portanto, a corrente aqui, ó, ela vai ser zero. Eu não tenho circulação de corrente aqui. E eu posso substituir esse resistor por um fio. A queda de tensão nele é zero. Eu não tenho corrente, V igual a RI. Quanto a queda de tensão é zero. Então, eu posso substituir por um fio. E a gente vai ter essa configuração aqui, quando a gente fizer isso. Eu curto-circuitei o resistor. Agora, vamos aplicar a lei de Kirchhoff nessa malha aqui. Ó. Fazendo isso, eu vou ter menos VGG, né? A gente está entrando no mais e saindo no menos, está tendo uma queda. Menos VGG. Entra no mais e sai no menos. Menos VGS igual a zero. Então, o VGS, a tensão porta-fonte, é igual a menos VGG. Aqui tem uma informação importante, escondida aqui, né? É constante o VGS. Ele é o valor da fonte. Ele é um valor constante. Não muda. Por isso a gente chama de polarização fixa. Porque não muda o valor do VGS. Certo? Para resolver o circuito, então, eu substituo nessa equação, no lugar do VGS, eu ponho menos VGG. Isso aqui é um dado do dispositivo, isso aqui é um dado do dispositivo, eu consigo encontrar a corrente de dreno. Aplicando a lei de Kirchhoff na saída, usando esse valor de corrente, a gente consegue determinar todo mundo lá. É isso que está aqui, eu vou explicar em mais detalhes um pouquinho mais para frente aí. Isso aqui é o que a gente chama de análise matemática, a gente está usando equações, né? Mas agora, como eu falei no outro vídeo, a gente fez um método gráfico, né? Eu apresentei essa tabelinha lá no outro vídeo e a gente vai usar ela agora. Porque o que acontece? Pelo fato de VGS ser igual a menos VGG, isso aqui ser constante, a solução matemática é muito simples. Né? Mas isso não vai acontecer toda hora. A gente já vai ver na próxima polarização que a gente vai depender da corrente, já não é desse jeito aqui, já complica para fazer a análise matemática.
E a gente vai partir para análise gráfica, então, nos outros tipos de configuração. Esse aqui dá para resolver desse jeito, sem nenhum problema. Mas vamos começar a ver a análise gráfica também. Certo? Então a gente viu aqui como é que a gente montava o gráfico, em função de VP e DSS. Né? Então, a gente monta o gráfico com esses pontos. Esse gráfico, essa curva é a curva do dispositivo. E a gente viu que VGS era menos VGG. Então, no eixo VGS eu vou marcar menos VGG. Como esse valor é constante, isso é uma reta vertical. Onde a gente tiver o cruzamento, a gente encontra a corrente no dreno, que está circulando no circuito. E o VGS a gente já sabe que é o VGG, porque não variou. A gente encontra a corrente no dreno. Da mesma maneira que eu encontrava a corrente do dreno aqui na equação. A gente encontra graficamente desse jeito. Aí é lei de Kirchhoff na saída aqui para encontrar o resto. E é o que a gente vai fazer agora. Circuito de saída. Lei de Kirchhoff no circuito de saída. Então, lei de Kirchhoff aqui, ó. O que eu tenho na fonte é igual às quedas de tensão. Então, quem é VDD? VDD é igual a RD e D, é a queda no resistor, mais a queda VDS aqui, a tensão dreno-fonte. Essa é a queda que a gente tem aqui. VDD, RD e D mais VDS. É o que está aqui. Isolando o VDS, a gente tem VDS é igual a VDD menos RD e D. Bom, o VDD é o valor da fonte, o resistor a gente vai saber o valor, vai ser dado, e o ID a gente encontra ou por meio da equação ou por meio do gráfico. Certo? E assim está equacionado o circuito. Agora vamos lembrar o que a gente fez também com o transistor bipolar. O VGS é VG menos VS. Agora, quem é o VS aqui? Ó? A fonte está no mesmo potencial do terra, então o VS é zero. Portanto, o VGS é igual a VG. O VDS é VD menos VS. O VS a gente acabou de ver que ele é zero. Então, o VDS é igual a VD. Certo? Bom, agora vamos ver a configuração, uma outra configuração, que é a configuração com autopolarização. Qual é a diferença dessa para o que a gente viu anteriormente? A gente não tem aquela fonte, a gente tem só uma fonte de tensão. Então, a gente não precisa de duas fontes. E a tensão porta-fonte, ela vai ser determinada pela tensão do RS. A gente viu que aqui vai ser zero, né? A gente não vai ter corrente aqui, portanto isso aqui vai ser um fio, a gente pode curto-circuitar isso aqui. Quem vai determinar o VGS, quando a gente aplicar a lei de Kirchhoff, vai ser a queda de tensão no resistor RS. Os capacitores são circuitos abertos, lembrando mais uma vez aqui. Certo? Então vamos lá. Curto-circuitado esse resistor aqui. Esse resistor, vamos lembrar, da mesma maneira ele vai aparecer na análise CA. Então, curto-circuitado ele para a análise CC. Aplica a lei de Kirchhoff aqui na entrada. E a gente tem menos VGS, menos VRS é igual a zero. Então, o VGS é menos VRS. Bom, mas quem é a queda de tensão nesse resistor? A corrente de dreno é igual à corrente da fonte. Então, a queda aqui vai ser IDRS, lei de Ohm nesse resistor. VRS é IDRS. Então, o que está aqui? VGS é menos, porque a gente tem o sinal de menos aqui, IDRS. Diferentemente do que aconteceu na outra configuração, que o VGS era igual à fonte, então era um valor fixo, aqui já está em função da corrente. Se eu começar a variar a corrente, eu começo a variar o VGS. Ele não é mais um negócio constante, né? Ele é função da corrente no dreno. E a gente vai ver aqui que a análise matemática já vai complicar um pouquinho. Tá? Já vale muito a pena fazer a análise gráfica. Então, vamos ver aqui a solução matemática.
a gente tem lá a nossa equação de Shockley. No lugar do VGS, a gente vai botar menos IDRS. Então está aqui, menos IDRS. Combinando aqui um menos com menos vai dar um mais. Faltou um quadrado aqui, né? Vai ficar desse jeito aqui, ó. Fazendo a álgebra aí, a gente vai obter uma equação desse tipo aqui, ó. ID ao quadrado mais K1 ID mais K2 igual a zero. O K1 e o K2 ele vai ter esses elementos aqui, né? Embutidos nele aí. São constantes. Então já não é tão simples, né? Agora vamos fazer um método gráfico. Nossa tabelinha, a gente monta os pontos no plano e une os pontos para fazer o gráfico. Esse gráfico azul, essa curva azul, é a curva do dispositivo. Quem é a reta? A reta é o IDRS. Tá certo? Agora veja, o IDRS, ele depende do circuito, né? Isso aqui é um componente do circuito. Então, quando eu cruzar o gráfico do circuito com o gráfico do dispositivo, eu encontro o ponto de operação. E aí a gente encontra o ID e o VGSQ, né? O ponto Q, IDQ, VGSQ. Fazendo a malha de saída, usando esse valor aqui, a gente determina os outros parâmetros do circuito. Por que eu posso plotar esse gráfico aqui, essa reta, né? E veja, o nosso gráfico ele é ID por VGS. ID e VGS. Eu tenho os mesmos parâmetros, né? Então eu posso plotar no mesmo gráfico. É sempre importante notar isso, né? A gente só pode fazer isso porque tem o mesmo parâmetro. Então, uma vez que a gente determinou aqui o VGS e o IDQ, a gente vai fazer a lei de Kirchhoff na saída. Então, o que eu tenho na fonte é igual às quedas de tensão. VDD é igual a RD/ID mais o VDS mais RS/ID, porque o IS é igual ao ID. Isolando o VDS, a gente vai ficar com VDD menos ID, entre parênteses, RD mais RS. Certo? Bom, agora vamos ver a tensão em cada conexão do dispositivo. Tensão VG, VD e VS. Quem é VS? Tensão nesse ponto aqui, ó. É a queda de tensão do resistor, certo? Lei de Ohm no resistor. Então, RS e D. Quem é o VG? A gente viu que esse resistor aqui ele vai ser um curto-circuito na análise CC. Então, o VG ele está aterrado. O VG é igual a zero. E quem é o VD? O VD é a tensão nesse ponto aqui. Bom, o VD ele pode ser VDD menos a queda do resistor, que vai ser VDD menos RD e D. É o que está aqui. Ou ele pode ser a soma de VDS com VRS. Certo? Com VS, né? Ele pode ser VDS mais VS. VS você tem aqui. Certo? Tem as duas maneiras de se determinar a tensão no ponto D. Bom, eu espero que tenha ficado claro. A gente volta no próximo vídeo com mais configurações e depois com exercícios. Mas eu volto a falar. É uma repetição do que a gente fez com o TBJ. A gente vai passar a vida aqui fazendo lei de Kirchhoff. Uma única diferencinha é que a gente vai preferir a análise gráfica. Por causa desse quadrado aqui, ele complica a análise matemática. O TBJ ele era um dispositivo linear. Certo? Então eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe aí o seu comentário, o seu like, que ajuda a divulgar. Eu vejo você no próximo vídeo.